Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PIS 1000. E seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai iniciar o estudo da função de segundo grau, também chamada de função quadrática, né? Dependendo da apostila que tu esteja utilizando, pode aparecer aí para tu ou função segundo grau ou função quadrática, é a mesma coisa, tá? Bom, nessa aula aqui a gente vai trabalhar com a definição, vamos falar do domínio, do contradomínio, vamos falar aqui de algumas propriedades importantes, vamos falar do gráfico, tá? A parte de imagem, a gente vai ter uma parte específica, uma aula específica só para isso, beleza? Bom, agora, sem mais delongas, vamos iniciar essa aula então. Beleza, gente? Então, inicialmente vamos com a definição. Então, olha só, função de segundo grau aqui, ó. Bom, é basicamente, galera, toda função dada pela seguinte lei de formação: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Sendo que o a, o b e o c, no caso, são números reais, certo? Pera aí, deixa eu grifar aqui direitinho. Ó, tá aí para vocês, ó. Então essa que é a definição de função de segundo grau. É basicamente toda e qualquer função dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Galera, a gente vai ter algumas restrições, tá? E eu vou falar dessas restrições agora, ó. Então a lei de formação da função, ó, f de x no caso vai ser ax ao quadrado mais bx mais o c. Eugênio, vai ter alguma variação aqui, ó, igual a gente teve lá na função do primeiro grau? Na função do primeiro grau a gente tem lá a função linear, a função de identidade e a função constante, né? Em alguns casos o a lá na função do primeiro grau ele pode ser zero ou o b pode ser zero, né? Aqui, galera, qual que vai ser a restrição? Olha só, esse a aqui, que no caso é o termo que compõe o x ao quadrado, esse a ele nunca vai poder ser igual a zero. Esse a, deixa eu arrumar aqui direitinho, ó, esse a ele tem que ser um valor, ó, diferente de zero. Por quê, Eugênio? Porque olha só, gente, se o a ele for igual a zero, olha o que vai acontecer. 0 multiplicado por x ao quadrado vai dar zero. Aí vai ficar só bx mais c. Aí no caso a gente teria uma função do primeiro grau, tá? Então esse a aqui ele pode ser qualquer número real com exceção do zero, tá? Então o a ele pertence ao seguinte conjunto, ó. O a ele pertence ao conjunto dos reais com asterisco aqui, tá? Ou seja, o a ele não pode ser zero, tá? O zero está excluído desse conjunto aqui. Agora, b e c, né? Eles podem ser iguais a zero? Podem. Tá? B e C podem, tá? Tanto que a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, tá? Ó, eles pertencem aos reais, tá? Já o A, no caso, tem que ser um número real, não nulo, tá? Mas a gente diz no geral que eles são números reais, tá? Mas fica atento a essa restrição aqui, que no caso o A nunca pode ser igual a zero, tá? Beleza, gente? Bom, vamos trabalhar agora com o domínio e contradomínio aqui da função do segundo grau. Galera, muito simples. Como a gente viu, o domínio é basicamente os valores de x que a função pode assumir. E o contradomínio vai ser basicamente os valores de y que a função pode assumir. Beleza? No caso aqui, ó, o domínio vai ser o conjunto dos reais, né? E o contradomínio também. Então, ó, o domínio vai ser os reais e o contradomínio também. Tá? Então aqui, ó, não fugindo muito do padrão, tá igual na função do primeiro grau, domínio vai ser reais, contradomínio também. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui alguns exemplos e a gente vai aqui, ó, ter que identificar o A, o B e o C. Eugênio, tem um macete para lembrar qual é qual? Tem. Olha só, galera. Vou marcar aqui para vocês em vermelho, tá? Olha só, galera. O A é o termo que acompanha o x ao quadrado, certo? Então o A, ele sempre acompanha o x ao quadrado. Está sempre junto do x ao quadrado. O B é o termo que acompanha o x, certo? O C vai ser o termo independente, ou seja, o termo sozinho. Tá? Quando a gente for trabalhar com gráfico, né, a gente vai ver lá que cada um desses coeficientes aí, ó, eles vão ter uma relação com o gráfico, tá? A gente vai ver mais pra frente que esse coeficiente A aqui ele está relacionado à concavidade da parábola, que a gente vai ver mais pra frente. Esse B aqui ele está relacionado ao fato do gráfico cortar o eixo Y crescendo ou decrescendo. E esse C ele vai estar relacionado ao ponto em que a reta corta o eixo Y. Mas isso a gente vai ver na aula de gráfico mais pra frente. Essa aula aqui é uma aula mais introdutória, é uma aula que apenas a gente vai apresentar o conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá. Vou colocar para vocês aqui, ó, alguns exemplos, tá? Então, ó, primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo A, por exemplo, a gente tem o seguinte, a gente tem uma função f de x, que no caso é dada por 2x ao quadrado mais 3x mais o 6. A nossa ideia aqui é determinar o A e o B e o C.
né? Eugênio, o A é o termo que acompanha o x ao quadrado, não é? Qual o termo que acompanha o x ao quadrado aqui? No caso é o 2, então o 2 é o nosso A. Beleza, Eugênio. O termo que acompanha o x, no caso, é o b, né, Eugênio? É, exato, é o b. Então, ó, o 3 está acompanhando o x aqui, então o 3, no caso, vai ser o b. E o termo que está sozinho, no caso, aqui é o 6, né, Eugênio? É. Então, o 6 ele vai ser o c? É, galera, o c ele é o solitário, tá? O c ele não fica acompanhado de ninguém. Beleza? Vamos colocar mais um exemplo aqui. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma outra função, uma função g de x, por exemplo, tá? E essa função g de x ela é dada por menos 2x ao quadrado menos 3x mais 8. Beleza, Eugênio? O termo que acompanha o x ao quadrado, no caso aqui é menos 2, né? Então o A vale menos 2, Eugênio? É, então esse aqui é o nosso A, tá? O termo que acompanha o x, no caso aqui é o menos 3, então ó, esse aqui é o nosso B, tá? O termo que está sozinho, no caso aqui é o 8, né? Então esse aqui é o nosso C. Beleza? Beleza, gente. Vamos para mais exemplos aqui então. Vamos lá. Agora deixa eu apagar aqui um pouquinho, para a gente ter um pouquinho mais de espaço, tá? Vou apagar isso aqui. Se tu não copiou, galera, copia aí, tá? Mas isso daqui eu acredito que seja fácil para vocês. Eu só estou colocando isso daqui para vocês, né, não esquecerem essa ideia aí, tá? Porque alguns exercícios, eles podem, sei lá, te pedir para você determinar o A, o B e o C, né, os coeficientes, né? O coeficiente x ao quadrado é o A, o coeficiente de x é o B e o coeficiente de x elevado a zero é o C. Galera, o C, ele é um coeficiente de x também, só que o C, no caso, ele é o coeficiente de x elevado a zero. E olha só, se eu elevo o x a zero, isso aqui vai dar 1, tá? E o C multiplicado por 1 vai dar o próprio C, né? Então esse C aqui, no caso, ele é o coeficiente de x elevado a zero. Esse aqui é o coeficiente de x elevado a 1, esse aqui é o coeficiente de x elevado ao quadrado, né? Mas como a gente viu, o x elevado a zero, no caso, é o próprio 1, né? Então, a gente nem coloca, tá? Então a gente coloca só o C aqui, beleza? Só coloquei isso daí por convenção mesmo para vocês entenderem essa ideia, tá? Geralmente os professores não falam isso, né? Mas como o nosso curso é diferenciado, a gente fala, tá? Vamos para a letra C aqui, vamos para mais um exemplo. Ó, esse exemplo aqui, galera, vai ser um pouco diferente, tá? Agora a gente tem uma função h de x que é dada, por exemplo, por x ao quadrado mais 3x. Aí eu te pergunto, você tem que determinar aqui no caso o A, o B e o C. Beleza, Eugênio? Eugênio, o A é o coeficiente x ao quadrado, não é? Eugênio, então no caso aqui, ó, não tem nada, então a gente considera que é 1, não é? Exato. E o 1 aqui do lado do x ao quadrado. Então o A, no caso, vale 1? Exato, esse aqui é meu A. Beleza. Eugênio, o x é o B, no caso, é o termo que acompanha o x, não é? Exato. Então aqui, ó, o termo que acompanha o x, no caso, é o 3. Então esse aqui é o meu B? Exato. Eugênio, não apareceu o termo independente. Então, o que acontece com ele? Não apareceu o C. Quanto que vale o C, então, galera? O C, ele apareceu sim. Só que o C, no caso, ele vale 0. Então a gente não coloca, porque não vai adiantar porcaria nenhuma na nossa conta. Então tá aqui o nosso C. Ah, Eugênio, não sabia dessa. Fique sabendo, tá? Algumas funções vão ter um formato incompleto, tá? Beleza? Então show de bola. Vamos para mais uma aqui, mais um exemplo aqui, ó. Letra D. Letra D, deixa eu fazer aqui, ó. Opa! A letra D, a gente tem o seguinte. A gente vai ter, ó, uma função, por exemplo, uma função n de x. Claro, eu estou variando as letras aqui para não ficar a mesma coisa, tá? A gente tem uma função n de x dada por 2x ao quadrado menos 32. Aí eu te pergunto, onde está o A, onde está o B, onde está o C? Beleza, Eugênio, olha só. O termo que acompanha o x ao quadrado aqui no caso, ó, é o 2. Então esse aqui é o meu A, Eugênio. Exato, esse aqui é o meu A. Beleza. Eugênio, o B ele não aparece. Não, na verdade ele aparece sim. Só que olha só. O B, ó, ele aparece assim, ó. O B, no caso, ele aparece multiplicando x? Aparece. Só que no caso o B vale 0. Só a gente colocar o B aqui, ó, vai ser algo assim. Mais 0 vezes o x. Né? 0 vezes o x vai dar o próprio 0. Tá? Então esse aqui, no caso, é o meu B. Tá? Então o B ele vale 0. Nesse caso aqui. Ah, Eugênio, então se não aparece um termo multiplicando x, significa que o meu B é 0. Exato. Olha só, o termo que está sozinho aqui no caso é o menos 32, né, Eugênio? Exato. Então esse aqui é o meu C, esse aqui é o meu C. Beleza? Bom, galera, essa parte mais introdutória, basicamente, é assim, tá? A gente vai aqui fazer um estudo basicamente da lei de formação, tá? Determinar aí os coeficientes, tá?
Bom, agora a gente pode fazer aqui um estudo rapidinho dos gráficos, tá? Bom, deixa eu apagar aqui então. Vou fazer apenas uma prévia, galera, porque a gente vai ter uma aula só de gráficos, tá? Propriedades do gráfico e tal. Mas olha só. Eugênio, como é que é o formato do gráfico da função segundo grau? Beleza, vou escrever isso para vocês aqui agora, ó. Na verdade, essa parte pode deixar, né? Eu paguei coisa que não precisava pagar ali. Vou deixar só o que é importante pra gente, ó. Galera, essa aula aqui vai ser uma aula bem curtinha, tá? É uma aula de introdução, né? Então não tem por que a gente ficar aprofundando muito, não. Galera, como é que vai ser o gráfico da função segundo grau? Bom, no caso, galera, a gente vai ter uma coisa chamada parábola. O que é uma parábola, Eugênio? Parábola vai ser algo mais ou menos assim, ó. Vou traçar aqui para vocês, ó. Pera aqui. Vou traçar para vocês dois eixos aqui para a gente trabalhar, né? Um eixo X e um eixo Y, por exemplo. Aí, ó, vou colocar aqui, vou colocar duas vezes aqui, tá? Porque a gente vai apresentar aqui duas situações, tá? Então tá aí. Beleza, mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter, ó, um valor eixo Y, eixo X, eixo Y, eixo X aqui também. Como é que vai ser o gráfico da função de segundo grau, galera? Bom, a gente vai ter basicamente uma coisa chamada parábola. E a parábola é basicamente algo assim, ó. Vou fazer aqui direitinho, tá? Ficou meio torto. É basicamente, galera, um U, tá? E um U de ponta cabeça. Como assim, Eugênio? Vou fazer aqui, utilizando aqui as formas direitinho, para vocês verem como vai funcionar na prática, tá? Ó, vai ser algo mais ou menos assim. Vou colocar aqui em roxo, tá? Então, mais ou menos assim que é uma parábola, tá? Então, ó, basicamente vai ser assim que vai ser o gráfico da função segundo grau, tá? Ele pode ter esse formato ou pode ter esse formato aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Tá aí, ó. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui melhor. Aí. Galera, ele pode ter basicamente esses dois formatos. Ou ele vai estar aqui em formato de U, ou ele vai estar em formato de U de ponta cabeça. Isso daí a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Foi só uma breve prévia do que a gente vai ver, tá? Mas isso daqui, galera, a gente dá o nome de parábola, tá? Então anota isso daí. O nome do gráfico da função segundo grau é parábola. É Bíblia, gente? Não, é parábola mesmo. É um gráfico, né? A gente estuda isso aí lá na geometria analítica na faculdade, tá? A gente estuda a equação da parábola. Aqui vocês têm que apenas saber o seguinte, que esse é o gráfico da função segundo grau, tá? A gente chama isso aqui de parábola. Bom, a gente vai encerrar essa aula aqui então, galera, porque não tem necessidade da gente partir para gráficos de uma vez. Já temos aí, ó, um tempinho bacana, né? Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e, sobretudo, entendido. Não percam a próxima aula, a gente vai trabalhar com os gráficos. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.